Olá, meus irmãos, mais uma vez um bom dia para você. Mateus 14:30 diz assim: Mas ao perceber o vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Glórias ao Senhor. Esse texto fala de um momento em que os discípulos enfrentaram uma grande tempestade. Isso aconteceu logo após o Senhor ter efetuado a segunda multiplicação dos pães. O Senhor vai subir a montanha e manda e ordena que eles atravessem para o outro lado. Mas no meio da travessia, uma ventania se levantou, fez uma grande tempestade no mar e os discípulos começaram a lutar desesperadamente para manter-se sobre as águas. Não conseguindo, sendo vencidos pela tempestade, e o Senhor, que do alto da montanha os observava, finalmente veio até eles andando sobre as águas. Ao vê-lo, Pedro então gritou, ou melhor, dizendo, os discípulos, ao vê-lo, gritaram: é um fantasma! Jesus diz: não temam, sou eu. Pedro então dizendo: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E então Jesus disse a Pedro: vem. E Pedro foi. Mas em determinado momento, ele começa a reparar na força do vento. E ele então vai afundando. Começa a afundar. Ao reparar na força do vento, Pedro começa a afundar. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer, queridos irmãos, que Pedro, ele teve fé suficiente para ir até Jesus andando sobre as águas. Mas ele não teve fé suficiente para permanecer sobre as águas quando começou a olhar para o vento. Ele não teve fé suficiente para resistir ao vento que vinha sobre ele com força, com violência. Teve fé para ir, mas não teve fé suficiente para permanecer firme quando olhou para o vento. Queridos, isso acontece muitas vezes comigo, com você e com qualquer pessoa. Quantas vezes tomamos uma decisão em determinada área da nossa vida, seja espiritual, seja profissional, seja em relacionamentos de família, ou até conjugal, ou até mesmo em relação à nossa própria conduta e postura diante do Senhor, a gente então inicia com a fé muito forte. A gente parte com ímpeto, olhando para o alvo e dizendo: não, eu vou permanecer firme. Eu vou chegar até o final. Eu vou cumprir o que prometi. Eu vou honrar a minha palavra. Seja lá qual for a atitude que nos faça, então, partir com este ímpeto. Mas muitas vezes no meio, os problemas começam a acontecer. Os ventos contrários se levantam. A oposição vem. E, de repente, aquele ímpeto, aquela fé que nos fez partir, dar o start, a gente não tem a mesma fé para permanecer firme diante da oposição, diante dos vendavais. Muitas vezes esses ventos vêm para provar se nós realmente vamos continuar firmes naquilo que determinamos e que nos fez partir. Às vezes tem a ver também, queridos, com a nossa atitude de confiança em Deus. Quando o aceitamos como Senhor e Salvador. Quando falamos: não olho para trás. É muito mais fácil, irmãos, muitas das vezes a partir do arranque. Mas quando é necessário manter firme na caminhada, na estrada, nos falta aquela suficiência que nos fez, aquela confiança que nos fez dar o primeiro passo. Foi aí que Pedro fracassou.
É interessante que ele grita e diz: Senhor, ajuda-me, me socorre, Senhor, eu não quero morrer, um pescador com medo de morrer afogado. Jesus então estendeu as mãos e ele o repreendeu. Ele o repreendeu dizendo: por que você duvidou? Na realidade, Jesus está falando: por que você não permaneceu com a mesma atitude de fé quando os ventos se levantaram? Ou você acha, querido, que o inimigo vai ficar quieto diante de atitudes que você tomou que vão honrar a Deus e muitas vezes vão também fazer com que Deus realize algo que está no teu coração? Ou você acha que vai ficar de braços cruzados e que você vai caminhar em direção aos teus propósitos mediante a fé no Senhor de vento em popa? Não, querido. Só que a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Querido, que Deus deseja que você se mantenha com a mesma confiança que o impulsionou a sair do barco, que o impulsionou a ir até Jesus Cristo. Que você confie nele, que você permaneça firme, que você não olhe para trás. Ele é contigo. Não olhe para o vento. Quando você saiu do barco, o vento já era forte. Só que você estava olhando firme para Jesus. Estava cheio de fé. Agora está fracassando. Agora você está dizendo: Deus não me ama. Você não saiu olhando firme para Jesus? Continue. Continue. Não desista. Permaneça. Deus é contigo. Deus te abençoe no nome do Senhor. Pai, ajuda-nos a permanecer firme, Senhor. A ter a atitude que tivemos quando esta atitude nos impulsionou a abandonar nossa zona de conforto, se bem que eles não estavam muito confortáveis naquele barco, Senhor. Mas ao ouvir a voz do Senhor, ele partiu. Ele não pensou na tempestade, mas no meio do caminho a sua fé, a sua confiança foi sendo perdida. Ele não a manteve, Senhor. Ajuda-nos a manter a confiança, mesmo quando na caminhada os ventos se levantem e se pareçam mais fortes, ó Deus. Dá-nos esta graça, em nome de Jesus. Amém.